寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。闇芝居の時間だ。 Olá, samurais e geishas do meu canal do YouTube, beleza? Como é que vocês estão? Vocês estão de boa? Vocês estão tranquilos? Então tá tudo bem. Primeiramente, recado rápido, recado básico. Segue lá no Insta, eu faço votação ou eu aviso qual vai ser o vídeo. Segundo recado, curte a página do canal no Face, eu faço postagens diárias, curiosidades rápidas, coisas que não dá pra ficar postando aqui no canal toda hora. E por último, mas não menos importante, eu vou deixar tanto no card quanto na descrição as últimas 5 teorias, beleza? Então, como vocês estão vendo, a teoria de hoje é: e se o Japão fosse um país católico? E isso já teve a probabilidade de acontecer, senão eu não estaria fazendo a teoria disso. E como todo mundo, e para quem não sabe, né, eu geralmente faço esses quadros de teorias com embasamento na realidade em algum fato que provavelmente poderia ter acontecido, mas não aconteceu. Aí eu acabo moldando de uma maneira também plausível para a gente ter a nossa teoria. Senão também não existe esse quadro, beleza? Então, bora lá que eu já enrolei demais. Então, nós precisamos primeiro voltar um pouco ali no Japão. Lá para a rebelião de Shimabara, quando um samurai, um Ronin de 16 anos, convertido ao catolicismo com o apoio dos portugueses, ele foi lá e tentou converter os japoneses ao cristianismo, fez uma rebelião, fizeram um cerco e empacotaram ele e as pessoas que estavam fazendo parte disso. E com isso foi, né, de certa forma, proibido o cristianismo ali na era Sengoku. Porém, vamos supor que essa rebelião tivesse dado certo e que esse samurai, que eu agora esqueci o nome, ele tivesse conseguido ali reinar o Japão e tivesse feito do Japão um país com o cristianismo como sua religião principal, como sua religião dominante. Como é que isso iria ser? Bem, no início iria rolar muita revolta, mas já existiam samurais católicos ou até mesmo os cristãos, então iriam começar a aparecer mais deles ali para ajudar no combate, na luta. E além disso, eles teriam apoio dos europeus, principalmente dos portugueses, dos holandeses, de toda a Europa católica. Eu sei que existe uma Europa que é protestante, países da Europa que são protestantes e tal, mas vamos falar especificamente dos países católicos. Vamos falar principalmente de Macau. Por quê? Porque Macau nesse tempo estava sob domínio português, então seria muito mais rápido para os portugueses ajudarem os japoneses católicos. E não só isso, mas também como pegar alguns voluntários chineses católicos que estivessem decididos a voltar ali, a ir para o Japão para entrar nesse conflito, e até mesmo japoneses católicos que pegaram um exílio ali em Macau. Beleza? Bem, feito isso, vamos adiantar já no tempo para a Primeira Guerra Sino-Japonesa. Como é que isso iria acontecer? Bem, a Primeira Guerra Sino-Japonesa aconteceu por causa que o Japão estava querendo expandir seu território, essas coisas todas, suas fronteiras. E qual vai ser o motivo dessa vez? O motivo vai começar através de missionários. Sim, eles vão querer catequizar Taiwan e catequizar a Península Coreana. E como esses dois estavam sob o domínio da dinastia Qing, a Coreia era um protetorado, obviamente que eles não iriam deixar isso acontecer. Então, iria rolar a Primeira Guerra Sino-Japonesa normal. E ok, vamos supor que eles conseguissem, que os japoneses tiveram o mesmo final, eles conseguiram ganhar Taiwan e dar uma certa independência para a Coreia. E já vamos pular, né, para 1900. Por que 1900? A rebelião dos Boxers. E como todo mundo sabe, nessa rebelião dos Boxers, um dos motivos também que chamou muito a atenção da Europa foi que muitos chineses estavam atacando as igrejas, os padres, de certa forma o cristianismo de um modo geral.
Então, o Japão ele participaria sim, mas dessa vez com um motivo um pouco mais nobre, né? Defender as igrejas, defender os católicos inocentes. Então, ok, ele foi lá, peitou ali, não alteramos nada. 1910, a anexação da Coreia. Novamente, eu acredito que o Japão ele não iria tentar se expandir através de uma guerra, não diretamente, e sim através de, novamente, missionários. Eles iriam lá mandar padres, jesuítas, cristãos ali, para tentar converter o povo coreano. O povo coreano, como eu já fiz na invasão franco-coreana, eles iriam revidar porque eles não queriam ninguém mexendo na religião deles. Então, o Japão, vendo, né, os missionários ali sendo empacotados, eles iriam achar um motivo justo para invadir a península e dominar a península, anexar o Japão e catolizar ela. Ah, Bruno, mas o Japão vai ser um país católico, não vai? Por que tantas guerras? Bem, para vocês não falarem que eu tô só puxando, que eu só tô pegando no pé do Japão, eu vou repetir o que eu falei na teoria e se a China fosse católica. Bem, o fato de um país ser católico não significa que ele não faça coisas horríveis. Afinal, o catolicismo, Jesus Cristo, os ensinamentos é uma coisa, os seres humanos, as pessoas na Terra são outras. Então, uma cruz na bandeira não muda muita coisa, tá? Então, tipo, é o mesmo que eu falei na teoria da China. Por favor, não pensem que eu estou pegando pesado com o Japão, tá? Na teoria da China eu falei a mesma coisa. Mas, enfim. E a Primeira Guerra Mundial? Bem, eu acredito que a Primeira Guerra Mundial aconteceria do mesmo modo, mas não creio que dessa vez seria um motivo mais... um motivo por dominar os territórios e querer mais terras. E sim, tipo, defender o outro. O cristianismo também ensina a defesa. E no caso, a Alemanha estava atacando a China. A China estava se defendendo e o Japão foi lá defender ela. Olha só, um outro motivo nobre aí para o Japão mobilizar exércitos. Nossa, eu estou praticamente deixando o Japão um Japão good vibes. Ok, o tempo vai passando, a Primeira Guerra aconteceu. E as relações entre Japão e China? E o Japão e o resto da Ásia, por exemplo, que vamos explorar na Segunda Guerra Mundial. Eu acredito que se manteria ok. Afinal, Chiang Kai-shek, né, e a maioria ali da China naquele tempo permitia o catolicismo, até mesmo Chiang Kai-shek ele era um católico. Então eu acredito que talvez desta vez a guerra contra a China, a invasão na China, não seria uma invasão contra a China em si. E sim, o Japão poderia falar assim, mano, é o seguinte, nós somos um país católico, e eu vejo que tem um povinho aí da foice e o martelo atacando o catolicismo e atacando líderes cristãos. Aceita minha ajuda para intervir? Ok, é uma decisão da China, aceitar ou não. O Japão ajudar diretamente ou não na guerra civil chinesa a favor dos nacionalistas. Afinal, se você é de um país, uma monarquia católica, é muito melhor você ter uma república com um líder católico do que uma república com um líder que odeia a sua ideologia e você odeia a ideologia dele, entende? Então eu acredito que um motivo aí para o Japão invadir a China seria esse. Isso em 1936, tá? No início da Segunda Guerra Sino-Japonesa, que no caso seria mais uma ajuda japonesa contra os comunistas ali na China, contra Mao Tse-tung e companhia. Mas a Segunda Guerra, como é que fica? Eu acredito que o Japão ele não seria do eixo diretamente. Como assim? Eu acredito que o Japão poderia sim buscar expandir suas fronteiras através do Sudeste Asiático. Vamos lembrar que já existiam, tipo, o Vietnã, por exemplo, já estava começando a crescer um socialismo, Indonésia, Malásia, Singapura, países que são de maioria muçulmana. Então o Japão poderia, tipo, invadir
alegando novamente aquele pretexto, eles estão matando os católicos e essa religião é do mal, então é isso, entende? Só que eu não acredito que ele atacaria os Estados Unidos, nem sequer nenhum país da Europa. Eu acreditaria que a guerra se manteria ali só no Sudeste Asiático mesmo, e talvez nem a China se metesse, talvez nem o Japão invadisse a China. Novamente, não faz sentido um país católico derrubar um líder católico, entende? Apesar, né, que Chiang Kai-shek não caiu, mas isso, né, deixou graves consequências ao exército nacionalista da China. E durante a Guerra Fria, como é que seria? Recapitulando. Acredito que sim, o Japão poderia atacar a União Soviética usando novamente o pretexto religioso. E isso, deixaria, de certa forma, o Japão alinhado com o eixo. Afinal, ele, querendo ou não, estava atacando junto com outros países ali, né? Alemanha, Itália, Hungria, entre outros ali, que estavam, de certa forma, no eixo e que não faziam diretamente parte ali do Pacto de Berlim-Roma-Tóquio. Então, para ser do eixo, não precisa ser necessariamente por contrato. Afinal, se você ajuda alguém, você, de certa forma, já está fazendo parte do grupo dessa pessoa. Afinal, você não ajudaria se você não quisesse fazer parte desse grupo. E ok, como é que ficaria o final da Segunda Guerra, já que o Japão não teria atacado os Estados Unidos? Eu acredito que talvez se tivesse ataques nucleares, ou seria na Alemanha, ou seria, com toda certeza seria na Alemanha. Isso é, né, se os soviéticos já não tivessem conseguido dominar ali. Mas de qualquer forma, as nucleares já estariam ali guardadas por algum motivo. A Guerra Fria, eu acredito que a China ela ainda poderia estender a Guerra Civil por mais um tempo. Apesar de eles terem ajuda e armamento dos japoneses, os nacionalistas eles vão ter mais território, mas ao mesmo tempo eles também vão entrar em um conflito interno dentro da China, com os próprios muçulmanos ali chineses pensando, ué, mano, o que você está fazendo aí, sabe? Provavelmente, tá? Os comunistas na China provavelmente também não teriam tantas fronteiras, eles teriam sim um espaço considerável, mas eu não acredito que eles teriam a China inteira. E dentro do Japão? Dentro do Japão seria talvez um lugar de mais tumulto. O porquê? Porque poderiam ter diversas propagandas ali da União Soviética, ou até mesmo de países muçulmanos, dizendo que aquilo não era o verdadeiro cristianismo, que aquilo era uma farsa, que o cristianismo de verdade não faz tais coisas, e para criar, de certa forma, um montinho ali para tentar desestabilizar a monarquia católica no Japão. Mas vamos supor que tudo isso foi acobertado ali, tiveram ajuda dos americanos, dos portugueses, dos católicos de um modo geral. E ok, essas rebeliões e essas insurgências poderiam sim se manter ali ao longo do tempo, com alguns ataques até mesmo de pessoas fazendo boom no meio da cidade. Mas eu acredito que essas insurgências poderiam sim continuar até os dias atuais, só que com menos frequência, beleza? Enfim, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Por favor, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever. Eu vou deixar a thumb aí para quem quiser tirar print e usar depois. Por favor, só acredita. Quem puder seguir lá no Insta, por favor, segue. Vamos interagir por lá. Curta a página do canal no Face. Uma colaboraçãozinha aí pro canal, beleza? Por favor. Enfim, comentem suas teorias aqui também. O que vocês acrescentariam e o que vocês removeriam. Às vezes eu demoro para fazer a teoria de vocês, é porque eu preciso estudar sobre o tema às vezes, beleza? Enfim, falou e fui!